Para Deus. E seja todas as mãos de Deus, Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Ah, Jesus amado. Estamos ansiosos, Deus, para ouvir a tua voz. Todos os Deus da tua serva, como o Senhor Deus sabe. Reveste ela com poder, reveste ela com glória nessa noite. Deus, revela o oculto e escondido para a tua filha. Pai, que tudo aquilo, Deus, que tu precisa tratar com a tua igreja, que ela seja o instrumento que o Senhor vai usar. Abre o nosso coração e o nosso entendimento. Usa a tua serva nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento a Mara. Eu peço que você, para os irmãos, que cada vez que a gente sobe aqui, né, a gente sente responsabilidade. E a gente sabe, sente que a gente não é nada. Mas Deus é tudo. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao maravilhoso Jesus Cristo, seu Filho amado, que nos deu mais essa oportunidade de estar aqui para falar do seu amor. E a cada um que o Senhor trouxe aqui hoje, através do teu Espírito, para ouvir a palavra. E também ao nosso pastor, né, que também sempre tem me confiado a palavra do Senhor na minha mão. Quando eu preciso estar aqui, eu agradeço a Deus a confiança do pastor. Porque se não for o Senhor na nossa vida, o que será de nós, né? Glória a Deus. Tudo na nossa vida. E Ele diz que Ele está aqui nessa noite tão alegre, Ele está aqui nessa noite tão contente, tão feliz, em saber que cada um deixou seu lar, deixou o aconchego da sua casa para vir aqui, para adorar Ele, que é tão grande, é tão poderoso. E o culto, como sempre o nosso pastor diz, a gente tem que vir pronto de casa, porque como o irmão falou aqui, o missionário falou, né? Nós é que temos que prestar o nosso culto de adoração a Deus. E cada um prestando o culto de adoração a Deus, ele se alegra, né? E ele tem aqui nessa noite o que cada um precisa. Eu não sei o que cada um precisa, mas ele sabe. Então vamos ficar cientes que ele sabe o que cada um de nós precisa. Eu vou ler a palavra. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra bem conhecida. Como toda a palavra do Senhor, ela é poderosa. Aleluia. Porque de Gênesis, Apocalipse, o Senhor é a palavra do Senhor e Ele fala conosco, né? Eu quero ler em Lucas 19 uma mensagem para nós nessa noite. Amém, Cristo? Amém. Fala de um homem publicano chamado Zaqueu. Aleluia. Quando Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos príncipes dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hospedar em casa de um pecador, de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Eu vou sentar. Eu quero cantar
um louvor, que eu gosto muito desse louvor. E eu creio que o Senhor vai me dar graça e honra. Aleluia. Colocaram Jesus por nome, ladrão malfeitor. Nós sabemos que Jesus foi esse, né? Ramanda, Alabaxuri, cantando. Oh, glória a Deus, glória! Foi esse Jesus que está aqui nessa noite. Aleluia. Aquele que João disse para o seu discípulo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. É esse que vem aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de me abaixar para desatar as suas sandálias. Oh, glória. Esse Cordeiro que está aqui nessa noite, irmãos, aleluia. Aleluia. Esse Cordeiro é Jesus Cristo, aleluia. Aquele que foi cantado aqui já em vários louvores dessa noite, dizendo que ele ressuscitou, aleluia. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele um dia, aleluia. Mas para isso nós temos que estar, aleluia, firmado na rocha que é ele, aleluia. Aleluia. Não olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando unicamente para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem daquele, de Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. De nosso Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, criou todas as coisas, aleluias, e enviou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, para dar o seu sangue precioso, o seu sangue carmesim, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, nesse banquete espiritual, aleluia. Porque cada vez que nós reunimos, aleluia, para
palavra, para orar, aleluia, para reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, há um banquete no céu. Porque como foi falado pela missionária, não importa, pelo missionário ali, não importa se é um ou dois, o Senhor disse que aonde tiver pessoas reunidas, crendo nele, acreditando nele, ele se faz presente. Oh, glória! A gente viu também, a gente na palavra do Senhor diz que eram multidões que iam à casa de Jesus, aleluia. Muitos iam para adorar, muitos iam para criticá-lo, para ver se tinha alguma coisa que ele fazia para criticar ele, né? Mas nós estamos aqui, aleluia, para adorar, para glorificar e para bendizer o nome dele. Aleluia. E nós vimos a história, essa parábola, essa história aqui, né? Tão maravilhosa, que fala profundamente ao meu coração, e eu creio que vai falar ao seu coração também. Porque é uma palavra que já é tão conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Aleluia, Jesus. Cada vez que nós lemos ela e que nós deixamos ela mergulhar no nosso coração, ela se faz nova. Ela traz para nós coisas novas. Ela abre para nós um horizonte novo. Aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que esse homem era um homem rico, era um homem que tinha no coração um desejo muito grande, creio eu, de conhecer quem era Jesus, de ver quem era Jesus, porque ele escutou falarem de quando Jesus esteve em Caná da Galileia e fez aquele grande milagre transformando a água em vinho. Esse homem soube, aleluia, glória a Deus. Aquele homem soube daquele rico, aqueles Lázaro que foram atrás de Jesus. E que Jesus, eles não chegaram perto, mas de longe eles clamaram. E Jesus respondeu. E Jesus disse, se apresentai ao sacerdote, que era a lei, né? E aqueles homens foram curados da lepra, eram leprosos. Aleluia. Esse homem viu falar tantos milagres que Jesus fez. E ele tinha um anseio no coração de ver Jesus. Mas onde Jesus passava e uma grande multidão que acompanhava Jesus, ele soube também de quando Jesus foi convidado para ir na casa daquele homem que era da sinagoga, Jairo, e que estava com uma menina à beira da morte. Esse homem com certeza sabia de tudo isso. E ele disse assim, como é que eu vou fazer para ver Jesus? Eu quero ver esse homem. Eu tenho no meu coração o desejo de ver esse homem. Mas ele era um homem baixo, de pequena estatura, ele era um homem baixo. E aquelas pessoas tinham uma estatura maior do que ele. Ele já dizia, mas eu sou pequeno, como é que eu vou ver Jesus? Quando eu ir no meio da multidão, como é que eu vou ver Jesus? Eu quero ver quem é ele. Aleluia. E ele sobe numa árvore, ele sabia que Jesus ia passar por ali. E o que mais me alegra é saber que Jesus passou naquele dia, naquele caminho, naquele lugar, exclusivamente para Zaqueu. Aleluia. Aleluia. E ele está aqui nessa noite exclusivamente. Glória a Deus. Exclusivamente para nós, ele está aqui nessa noite. Então, cada um que veio aqui nessa noite, que tem algo para dizer para Jesus, não se vergonhe. Não se tripe o coração, conte para Jesus o que você quer. Porque é uma oportunidade que eu não sei se vai ter outras. Mas ele está aqui hoje, eu não sei qual cadeira ele está sentado. Não sei se ele está em pé ou está sentado, mas eu tenho uma certeza que ele está aqui. Aleluia. Então, o que nós quisermos essa noite, nós temos a oportunidade de pedir para ele, de falar para ele, e ele está pronto para nos ouvir. Aleluia, glória a Deus. Como ele ouviu a ansiedade desse homem. Esse homem vai e diz assim, eu só vou subir naquela árvore porque ele vai passar por aqui. Talvez não tinha outro caminho que Zaqueu tinha certeza que Jesus ia passar por ali. Eu vou subir lá, vou ver se Jesus já é o que eu já vou me alegrar só de ver ele, de ver o rosto dele, de ver como ele é. Sentiu no coração o desejo de ver Jesus, mas Jesus também sentiu no coração de
Veio Zaqueu também, aleluia, glória a Deus. E aquele homem vai, sobe naquela árvore e fica ali, e Jesus vinha com aquela multidão e o coração desse homem acelerado, né, certo? Ai, acelerado, aquele sol quente, aquele poeirão, e aquelas pessoas tudo vindo, e aquele rei da glória no meio daquele povo, e ele tudo, quero ver quem é Jesus, eu quero ver. Quando Jesus passa, que ele vê Jesus, que ele testifica que é Jesus, o coração dele se alegra, ele disse, agora estou feliz, vou descer daqui, vou para minha casa, porque ele está vindo ali, é aquele ali Jesus, aleluia. É esse que está vindo ali que é Jesus, aleluia. Mas Jesus para bem embaixo da árvore e diz para ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Oh, glória a Deus, imagina a alegria daquele homem, aleluia. A alegria daquele homem, porque ele não fazia parte dos judeus ali. Ele não fazia parte, ele era um publicano, aleluia. Mas ele teve a intenção do coração de ver Jesus, o desejo de ver Jesus. E quando Jesus diz, desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa. Quando ele diz isso para Zaqueu, eu creio que Zaqueu pulou lá de cima, aleluia, glória a Deus, e se abraçou, aquele abraço gostoso de Jesus, né? E Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagine isso. Aquele homem cobrador de imposto não podia ir na multidão, porque ele talvez pensasse, né? Eu não posso ir na multidão, porque o povo já vai me criticar, porque eu sou cobrador de imposto. Aleluia, glória a Deus. E Jesus dá aquela... Jesus disse para ele, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E Jesus está dizendo, diz sempre para nós, vocês querem que eu vou na casa de vocês? Aleluia. Bate no nosso coração e diz, vocês querem que eu vou na casa de vocês, pousar com vocês e ficar com vocês? Abre a porta para mim, aleluia. Abre a porta que eu vou, aleluia. E foi isso que Zaqueu fez, abriu a porta do coração. E quando Jesus percebeu que Zaqueu estava com a porta do coração aberta, ele disse para toda aquela multidão ouvir. E não era poucos, porque onde Jesus andava, era 4, 5 mil pessoas acompanhando Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando aquela multidão ouviu Jesus dizer que ia na casa de um pecador, eles ficaram indignados. Eles ficaram indignados, alguns deles, e murmuravam entre si, dizendo, Jesus vai se hospedar na casa desse homem é pecador. Não é? Muitas vezes a gente fala, a gente sente também. Muitas vezes a gente não diz ali, mas aquele lá é um pecador, aquele lá é um bêbado. Aquela é uma prostituta, ela é uma prostituta. A gente olha sempre no presente. A gente não vê que, a gente sempre olha no passado. A gente não vê que quando Jesus chega e faz uma lavagem de misericórdia, a pessoa imediatamente a pessoa se renova. E se a pessoa não se renovou, não é nós que temos que dizer que continuou bebendo ou continuou fazendo as coisas erradas, porque a hora porque não teve um encontro real com Jesus. Porque na hora de ter um encontro real com Jesus, não tem o que a pessoa não mudar. Porque o Evangelho ele confronta a pessoa. O pecado o pecado é desmascarado quando Jesus entra. Quando a pessoa reconhece que precisa de Jesus, o pecado é desmascarado. O pecado tem que deixar aquela pessoa e a pessoa vai tendo uma caminhada com Jesus. E foi o que aconteceu com esse homem. Quando todo mundo murmurava e disseram para ele que ele ia... Zaqueu já tinha no coração de dizer para ele... E o que mais assim me deixa feliz, né? É que Zaqueu desceu da árvore. Zaqueu abraçou Jesus, que privilégio abraçar Jesus. Aleluia. E aquele Jesus que estava ali, talvez nenhum deles chegaram e tiveram o privilégio de abraçar. E Zaqueu, né? Tem aquele abraço gostoso. E a resposta de Jesus, hoje eu vou na tua casa. Quando eles queriam ver como era a casa de Zaqueu, com certeza, todos eles estavam curiosos para ver como era a casa de Zaqueu. Mas orgulho ali, né? Já o primeiro que vem é a acusação, né? Mas Jesus vai na casa do pecador?
Ele vai. E levantando-se Zaqueu, depois do abraço gostoso de Jesus, ele disse assim, ó. Ele já disse para Jesus, já veio o arrependimento, né? Já se arrependeu na hora. Quando Jesus ele abraçou ele, já se arrependeu na hora e disse, Senhor, eis que dou metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho desfaldado, eu vou dar quadruplicado. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Tudo que eu tenho eu vou dar agora, vou repartir, Senhor. E se eu roubei, se eu fiz alguma coisa, porque o Zaqueu ele tinha fama de, por causa de ser cobrador de imposto, né? Ele disse, eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus responde, né? Jesus se alegra e Jesus responde, hoje veio a salvação a essa casa. Aleluia. Então, a gente vê que o que conta é o arrependimento. É o arrependimento, é se arrepender das coisas erradas, é que Jesus entre na nossa casa e fique na nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Né? E nós vimos aqui uma história tão linda deste homem, né? Que se humilhou diante de Jesus para ver Jesus, e a salvação não foi ele, com aquela decisão dele, com aquela atitude dele de querer ver Jesus. Mas ele não queria só ver, ele tinha no coração dele um desejo de conhecer Jesus. E Jesus salva ele, toda a casa dele foram salvos. Mas a gente vê, que às vezes a gente diz assim, mas esse homem era um homem rico. Não precisou Jesus dizer nada para ele, porque ele mesmo se dispôs a se arrepender e dizer para Jesus, ele fez já uma confissão para Jesus ali, né? Da alegria de Jesus ir na casa dele, porque ele já estava com aquilo no coração. Ele já tinha um desejo de mudança na vida dele. E houve a mudança, e com aquela mudança do desejo dele ver Jesus, ele viu Jesus, Jesus vem e abraça ele, depois do abraço de Jesus, ele reconhece que ele precisava repartir o amor, que é uma coisa que Jesus ama, né? É o amor. Ele disse assim, não precisou Jesus dizer nada. Ele disse, eu vou repartir, eu vou dar metade dos meus bens. Aleluia, glória a Deus. Bem diferente de outro rico. Outro rico veio perguntar para Jesus, já veio assim elogiando Jesus, aleluia. Bom mestre. Já chegou perguntando para Jesus, bom mestre, quem fazer para entrar na vida eterna? E disse para Jesus, disse, você sabe. Por que me chama bom? Bom é só meu Pai. Ninguém é bom senão meu Deus, né? Meu Pai que é Deus, né? Sabe os mandamentos? E Jesus foi citando ali. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tu sabe essas coisas? Porque na lei daquele tempo, isso aqui eram os mandamentos principais, né? Mas não adianta saber de cor e não fazer, não é verdade? Não adianta a gente dizer que tem fé, mas não exercitar a fé, né? Não adianta a gente dizer que é bom se a gente não é bom. É verdade. Não adianta a gente dizer que perdoa se não perdoa, né? E esse homem disse que sabia todos os principais mandamentos da lei, que era de Deus, né? Ele não fazia coisas pesadas aqui, ele não fazia. Ele não adulterava, ele não dava falso testemunho, não falava das pessoas, né? Ele honrava seu pai e sua mãe, que é um dos mandamentos crucial, né? Mas ele não tinha o amor. Não nada. Se não tiver o amor, não adianta. Vai saber a Bíblia capa a capa de cor, mas se não tiver essas duas coisas, a fé e o amor e o perdão, é 3 coisas, né? Porque se tu tem fé, tu tem arrependimento e tu tem amor. Essas 3 coisas, 3 pilares andam juntos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse para esse outro aqui, Jesus disse assim, muito bom. Todas essas coisas tu observa, ele disse que ele observava, ele fazia desde a mocidade dele. Aí Jesus
quando viu isso, Oh, disse: glória a Deus. ainda te falo uma coisa. Ele disse: o que é, Senhor? Nunca que ele pensou que Jesus ia tocar na ferida que era pediu que ele tinha, né? Ele disse: paga-te uma coisa, vende teus bens e dá aos pobres. Por que Jesus falou isso? Porque era onde estava a casca dura. Era onde estava que ele não ia abrir mão daquilo, porque ele era muito rico. Ele podia ter dito para Jesus: não, Senhor, não vou vender tudo, mas eu vou fazer o possível da agora em diante, Senhor, para ajudar os pobres, vou repartir. Mas Jesus já chegou da seca assim, ó, porque Jesus já sabia que ele ia se entristecer, ia virar as costas para Jesus, ia não ia querer mais a vida eterna. E quantos, né? Quantos que estão apegados às coisas desse mundo, né? E a gente sabe pela palavra de Deus que os dias estão se findando, né? Nós sabemos que tudo está marcando a volta de Jesus. A volta de Jesus está próxima. E tem tanta gente ainda agarrado como esse rico aqui, né? Como esse homem aqui, jovem. Vai para a igreja, volta para casa, faz tanta coisa, mas ainda está agarrado no bem material, achando que vai levar daqui para onde for, né? E esse outro homem aqui, bem diferente, Zaqueu, né? Zaqueu era rico também, e muito rico. E Zaqueu não precisou Jesus dizer nada para ele. Ele mesmo se prontificou a dar os seus bens. E aí está para nós, né, uma lição tão maravilhosa dessa noite, que é: se nós queremos que Jesus entre na nossa casa, como entrou na casa de Zaqueu, e permaneça conosco, e nos traga esse exemplo de Zaqueu para os nossos corações, nós temos que ter amor, né? Amar. Quando Jesus diz amar o próximo como a nós mesmos, né? A gente diz assim: mas é difícil amar o meu próximo. O próximo é todos aqueles que passam à nossa volta. É aquele que nós encontramos lá e que pede um pedaço de pão para nós, passa na nossa porta e pede um pedaço de pão. É aquele que chega fedendo pedindo um copo d'água, né? É aquele que está lá embaixo da ponte. Todos esses são nosso próximo. Mas nós temos muito como próximo, né? Aqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos bem, aqueles que sabem que nos abraçam cheiroso, né? Aqueles que nós achamos que é o nosso próximo. Aleluia! Nosso próximo é aquele que nós nem esperamos, que não dá nada para nós. Aquele que não dá nada para nós, aquele que às vezes até fala mal de nós, aquele que se nós passar nessa rua, ele passa por essa outra rua para não encontrar com nós de frente. Esse é o nosso próximo. É esse que Jesus quer que nós amamos. Mas o que nós temos que fazer para amar o nosso próximo? Nós temos, se nós não temos amor ainda, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, eu não consigo amar aquela pessoa, aquele próximo, Senhor. Eu passo lá, eu passo de longe, eu tenho a palavra, eu tenho o pão, que é a palavra. Eu tenho a água, que é a vida, que o Senhor deu para mim. Eu tenho tudo na minha mão. Mas eu não tenho coragem, Senhor, de chegar lá, porque ele fede. Eu tenho vergonha, Senhor. Nós não estamos fazendo o que Jesus está pedindo para nós fazer. Aleluia. Jesus disse que é para nós. O nosso próximo é todo aquele que passa por nós, é todo. Às vezes a gente acha que o próximo é os familiares, aqueles são nossos próximos, são nossos familiares chegados. Mas o próximo é aquele que está lá fora, aleluia. E nós temos que orar por eles. Se nós não podemos ajudar pessoalmente, nós temos que orar para que eles tenham esse mesmo privilégio que Zaqueu teve, de querer ver Jesus, e viu Jesus e teve a salvação, e que nós um dia tivemos também esse privilégio que Zaqueu teve, de Jesus vir para a nossa casa, porque teve alguém que teve nós como próximo, e orou por nós, né? Jejuou por nós, falou da palavra da salvação para nós, falou do sacrifício de Jesus, e não falou uma vez, não só. Foi batendo ali, que nem aquela viúva que chegava diante do juiz e pedia para o juiz que resolvesse a causa dela. Ela não foi um dia, foi mais outro, e importunou aquele juiz, até que ele disse: tá bom, vou resolver a tua causa. E foi assim que muitos oraram por nós e bateram
na porta para que nós aceitássemos Jesus. E nós aceitamos e hoje estamos aqui. Nós temos que agradecer a Deus por aqueles que oraram por nós. Quantos que oraram por nós que nós nem sabemos quem é, né? Como a gente ora por pessoas que a gente nem sabe quem é. Quantos oraram por nós e por isso nós estamos aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico muito Glória feliz a Deus. cada vez que o Senhor me dá a oportunidade, né? É dessa forma que o Senhor me usa. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho muito lindo. Cada forma que o Senhor usa, cada um eu acho lindo e maravilhoso. Mas é dessa forma que o Senhor me usa. Eu sou grata a Deus por Ele me usar dessa forma. Porque é dessa forma que Ele quer me usar. Aleluia, glória a Deus. Eu fico muito grata ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me deu. E por essa palavra que falou no meu coração. Se eu não me expressei como era para ser expressada, vocês não se preocupem. Porque vocês não vão sair daqui. Porque o Espírito Santo se encarrega Aleluia! Glória a Deus! de conversar com vocês acerca dessa palavra, acerca de um rico que quis Jesus na casa dele, e aquele outro rico que perdeu a salvação por causa de uma coisa tão mínima, que era o amor. Amém? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu nessa noite, agradeço a cada um que ouviu nessa noite, e que vamos ficar com essa mensagem de Zaqueu no nosso coração. Vamos ficar com essa mensagem desse homem que deixou a sua riqueza, deixou tudo, mas preferiu a salvação e preferiu que Jesus fosse na casa dele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Amém. Maravilha de Deus, né, amor? Aleluia, quando nós somos abençoados pelo Senhor.